Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 16 a 22a. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele, ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava, por isso, na sinagoga, com os judeus e com os adoradores de Deus, e na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam. E alguns diziam: que quer dizer esse parlador? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isso quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros ali residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, em Atenas, tem a oportunidade de anunciar Jesus. Atenas, capital da Grécia. Então, se a gente olha para os gregos e reconhece neles a personificação dos pagãos em geral, porque eram assim chamados, né? Gentios, gregos, pagãos, a mesma coisa. E a língua grega muito falada, então era óbvio que em Atenas o que se veria era um monte de ídolos. E é o que Paulo vê. E o que acontece com Paulo? Seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Paulo perde a linha. Paulo enlouquece. Paulo, quando ele vê aquilo, ele fala: não, eu preciso falar. Então, olha o que acontece, versículo 17. Disputava, por isso, por causa disso, ele disputava na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus. E na ágora, que era um local onde eles se reuniram, aqui na nota de rodapé diz que era uma colina, e nessa colina também tinha um areópago, né? Que era como um tribunal, um local onde se podia falar as coisas mais... Era um lugar propício para essas discussões, né, entre os gregos, lá em Atenas. Enfim, o importante não é o lugar em si. O importante é aquilo que um homem conseguiu causar na cidade inteira, porque estava inflamado do Espírito Santo para anunciar, porque não se conteve diante de um lugar que estava tão longe de Deus. Gente, se isso não impressiona, o que impressiona?
Se isso não impressionar, o que vai impressionar? Por quê? Porque ele podia muito bem olhar para a rejeição daqueles homens e não ligar, mas porque ele era rejeitado. Ó, ele foi na sinagoga para disputar. Então ele foi na intenção mesmo de vencer pela retórica, né? Com os judeus, usando as escrituras, com os adoradores de Deus, também usando as escrituras e já falando de Jesus. Esses adoradores de Deus aqui são pagãos já convertidos ao judaísmo, que já aceitavam o Deus único. Mas ele tinha ali, fora da sinagoga, uma cidade cheia de ídolos. Então ele ia para o lugar onde as pessoas podiam ouvi-lo e começava a falar. E chamaram ele de quê? No bom português? Papagaio. E o que esse papagaio está falando aí? Porque olha, o que quer dizer esse parlador? Parla, né? Não sou falante de italiano não, mas sei que parlar em italiano é falar. Então parlador é um falador. E aqui na nota de rodapé fala mais ainda, né? Eles dão assim, como um passarinho que vive bicando o tempo todo ali o chão, ele não para, né? Ele fica ali naquele ritmo frenético. E era um termo usado para mendigos que vivem pedindo coisas e usado também para tagarelas. Em algumas Bíblias pode estar escrito: o que quer dizer esse tagarela? Esse papagaio em português? Não foi um apelido gentil, mas uma ironia, uma zombaria. Pensa que Paulo parou por causa disso? Não, ele continuou falando. E outros diziam: parece um pregador de divindades estrangeiras. E aqui na nota de rodapé diz que era um termo de acusação que foi dirigido a Sócrates antigamente. Por quê? Porque Paulo falava de Jesus, que eles não conheciam, e de ressurreição. Tá falando de que outro Deus? Que negócio é esse? Mas o que estava a favor de Paulo? Olha aqui o versículo 21. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. O que era o point da cidade, né? O que era a dinâmica de Atenas? Ir para a rua e conversar. E descobrir as novidades. E mostrar a sua sabedoria. A Grécia é o berço da filosofia, né? Não sou um filósofo, mas nós sabemos isso, pelo menos isso, né? É bem comum. A retórica, isso é muito próprio dos gregos. Muito próprio. Então, Paulo tinha isso a seu favor. Como ele não parava de falar, eles quiseram ouvir Paulo. Não, vem cá, vamos juntar lá, vamos lá para o Areópago. Lá você vai apresentar melhor essa sua proposta, essas coisas que você fala aí. Esse negócio está muito esquisito, mas a gente quer saber o que é. A oportunidade de anunciar Jesus. Talvez eu e você vamos estar diante de um lugar, ou no meio de pessoas, vamos ser colocados entre pessoas, e já aconteceu coisa parecida comigo, quando estava numa festa em que fui convidado, festa de casamento, e outras de uma amiga, pessoas amigas, mas esses amigos eram amigos de muitos outros que não faziam parte do meu círculo de amizade, muito menos de vivência de fé. Tinha muito pagão lá. E a gente não escolhe mesa, né? Fica na mesa com as pessoas ali. E ali eu tive a oportunidade de falar de Deus para aquelas pessoas que, com espanto, com curiosidade, queriam saber. Porque que coisa é essa de
O Espírito Santo, orar em língua, mas esse negócio... E a carismática é igual a católica? A pessoa não sabia que a renovação carismática católica é da Igreja Católica, não é outra igreja. Veja, era alguém simpatizante, uma pessoa até batizada, então se enquadrava aqui nesses adoradores de Deus, nesse grego, né? Talvez nem nisso, né? Mas pelo menos batizado era, mas não tinha vivência nenhuma da fé. E ali houve a oportunidade de eu anunciar. Como houve a oportunidade de eu anunciar em outras vezes quando eu estava em viagem. Às vezes em missão. E aí estava num ônibus ou num avião do lado de alguém ou no carro que estava me levando e poder falar de Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes não tinham nenhuma experiência de Deus. E como é bom terminar e saber que pelo menos você conseguiu semear no coração. Talvez você esteja tendo a oportunidade de anunciar Jesus, mas está reclamando porque as pessoas são muito pagãs. Ninguém reza, ninguém vai à missa, ninguém isso, ninguém aquilo. Sai da defensiva. Saia da reclamação. E avance para o anúncio. É claro, você tem que estar imbuído de Deus para anunciar. E eu tenho certeza que se você é alguém que já há algum tempo caminha conosco no Diário Espiritual, você tem o que anunciar. Você tem o que dizer a respeito de Deus. De verdade, eu não acredito que você esteja aqui fazendo estudo bíblico conosco, fielmente, e não tenha como falar de Jesus. E não saiba o que dizer a respeito da sua fé, a respeito de Jesus Cristo, para uma pessoa que não tem Deus. Talvez você se sinta incapaz, com medo, mas aí é o Espírito Santo, você vai pedir. Peça ao Espírito Santo, me dê as palavras do Espírito Santo. E vai. Por quê? Porque a oportunidade pode passar. E muita gente que poderia ter sido salva por causa da sua pregação não vai ser. Do seu testemunho não vai ser. Então pensa nisso. E perca o medo de falar de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, mas mensagem de Deus. Qual é para você? Como colocá-la em prática na sua vida? Vamos anotar isso no nosso diário e lutar para viver. Com alegria, quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever. E, como eu sempre digo, não é uma inscrição só para encher o canal de inscritos. É uma inscrição para que você venha e assuma conosco esse caminho. Um caminho de fidelidade na palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem aqui o passo a passo para que você saiba direitinho como começar. Aí você também acione o sininho, porque todos os dias tem vídeo e também pode fazer a sua divulgação, né? Claro. E mais pessoas como você encontrarem-se com a palavra de Deus através desse método. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.